Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos para o nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Paz. Então, na noite de hoje, nós vamos acompanhar a Cristina Félix, que vai falar sobre a bondade e a compaixão, né? Esse módulo do dia a dia. Vai ler a leitura e a mensagem. A prece inicial e final vai ser com a Cristiane Silva. A vibração do passe com Luiz Dionísio. A vibração da água com a Silvia Basler. A vidência com Henrique Lepsky. E a psicografia com a Priscila Mensinger. Então vamos fechar os nossos olhos, nos ligarmos a essa espiritualidade amiga que nos acompanha e que nos espera nesse belo recinto do Paz e Amor, nos envolvendo. Coloca a imagem do Cristo bem na sua mente, esse Cristo amigo, sorridente, muito mais próximo. Vamos pedir também aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado o Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que envolva a todos, trazendo essa harmonia, esse elixir, que é amar, que é prosperar, através dos ensinamentos cristãos. E é nesse momento, então, que nós vamos acompanhar a Cris pela prece inicial. Pensamento e o coração ligados ao nosso irmão Jesus e na espiritualidade amiga que mais uma vez essa noite está presente para cuidar de cada um de nós, que possamos receber os eflúvios que vêm do mais alto, os eflúvios benfazejos que recaem sobre cada um de nós, nos permitindo ter o reabastecimento e o reequilíbrio psíquico, físico e espiritual. Que Jesus conduza as palavras da nossa palestrante da noite, que principalmente possamos estar com os ouvidos e o coração abertos a receber mais uma mensagem e um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, da mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 17, a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai o vosso coração entremecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo brilhar na sua face a concórdia, a paz e o amor. A mensagem hoje são duas frases retiradas de Fonte Viva. Procurando bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. Quem falou isso foi Platão. E ainda no item 12 do Evangelho, São Vicente de Paulo coloca a seguinte frase para nós: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos, e a toda a felicidade eterna se encerra nessa máxima: amai-vos uns aos outros. Então, uma boa noite para todos que estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham aonde quer que estejam, nas redes sociais, que Jesus possa fazer com que as minhas palavras toquem o coração de cada um de nós. E falar sobre bondade
piedade e compaixão, primeiramente parece muito simples, mas não é, né? Porque ela engloba e encerra tantas outras palavras. E englobam palavras como eu acabei de ler no Evangelho sobre a piedade e a caridade. E elas se entrelaçam entre si e se completam também no cristão. Então, conceitualmente, a gente tem hoje muito falado nos nossos dias, principalmente depois do que muito passamos neste período pandêmico, que a compaixão ela pode ser compreendida como uma bondade amorosa dirigida a alguém que sofre. E no Espiritismo, que estudamos aqui em todas as quintas-feiras, nós encontramos ela muito bem representada na caridade, situada por vários guias da humanidade como uma ação moral que concretiza e é concretizada através da benevolência, do perdão e da indulgência. Então, a compaixão, ela se encerra com uma outra palavra que também foi dita, né? Que é amai-vos uns aos outros. Então, compaixão é amor. Mas compaixão é amor numa espécie particular e que pode ser vivenciada de várias maneiras. Executando, quando a gente pratica a compaixão, a gente está praticando em nós a paciência, a tolerância e um certo silêncio interior. Mas a compaixão e a bondade não são coisas somente boas, simples, né, quietas, parece só na questão dos anjos. A compaixão ela também é praticada até com sopros, com palavras duras. Se a gente pensar, quando os bombeiros são obrigados a salvar alguém, que o salva-vidas é obrigado a salvar alguém. Né? Só que a gente tem, nesse momento, que dominar aquelas pessoas que estão em pânico, para poder salvá-las. Então, ter a compaixão nesse momento, além de olhar para o outro e ver o que ele precisa realmente naquele instante, é a gente poder ter também uma inteligência para isso. Então, a compaixão é amor, mas é um amor que tem uma inteligência e o sentimento e o significado daquilo que tem que ser feito naquela hora. E aí, o que acontece em tudo isso? Que a gente vai discutindo ao longo de todo o ano, o que foi discutido ao longo de todo o ano passado no nosso Evangelho aqui. É a gente poder fazer o que no nosso dia a dia? Dar um abraço apertado, dar uma crônica, dar uma orientação, uma ajuda material, sim. Mas a única condição essencial para isso, para que essas ações ocorram no nosso coração, é que a gente possa fazer a pergunta todos os dias, todas as horas, todos os minutos para nós mesmos. De que forma eu posso ajudar aquele que está do meu lado agora? De que forma que eu posso eu mesma me ajudar neste exato momento? Isso é um exercício que nós devemos fazer todos os dias e esse exercício é pautado no Evangelho, é pautado nos exemplos de Jesus. Então, ter compaixão significa aliar o amor junto com a sabedoria. E a gente tem, então, como eu estava conversando com vocês, o domínio da situação naquele momento que está acontecendo. Então, para ajudar o outro, compartilhar a dor do outro, antes de mais nada, é preciso que nós estejamos inteiros, que nós estejamos íntegros conosco mesmo. E como a gente usa às vezes uma expressão, não cair aos pedaços, emocionalmente falando. Então, resumindo um pouco esse início dessa nossa conversa, a diferença real entre bondade e compaixão, qual que é? Porque elas estão entrelaçadas e são muito fortes nesses dois conceitos. Mas a gente fala que enquanto a bondade é um sentimento moral, é como uma tendência natural da gente praticar o bem, a compaixão é a emoção que nos impulsiona a aliviar o sofrimento daqueles que estão ao nosso lado. E a gente faz isso como? No nosso dia a dia, na vida da sociedade que nós temos, que está a todo momento buscando a evolução e o progresso e o melhor aprendizado de nós mesmos, se faz junto da ação do bem. Então,
a gente deve dividir para saber usar aquilo que temos e preservar também aquilo que temos. Adotar um padrão de comportamento baseado no compromisso com a melhoria do nosso meio. E esse meio pode ser a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso encontro da semana, aonde quer que a gente seja, ampliando as nossas ações no benefício coletivo e não mais só em favor de nós mesmos. Precisamos, e se faz urgente, com o planeta de regeneração que está vindo por aí, ter uma visão globalizada do ser humano, procurando ter a responsabilidade pelo coletivo. Então, aquilo que acontece no nosso dia a dia, do outro lado do mundo, nós somos responsáveis também por isso. E aí depois eu vou falar um pouco de como a gente pode fazer isso, mesmo algumas coisas acontecendo muito num patamar muito longínquo do nosso. E isso também que nós fazemos, essa questão da compaixão, da caridade, da bondade, nós praticamos sempre nessa nossa casa bendita, que nos apoia cada semana. Nós temos na casa os trabalhos que são as doações que são materiais para ser base, os suprimentos que todos nós precisamos, pois estamos no mundo físico, mas também nós temos cursos, nós temos as orientações. Os orientadores chegam na casa muito cedo e ficam à disposição para quem quiser escutar uma palavra, quem quiser compartilhar a dor que está sentindo, e são orientados. E essa ação, então, faz muito bem, mais a nós do que até a outro, né? E não basta a gente despertar essa nossa consciência de fazer apenas em palavras, é preciso agir. Por isso que a gente estava falando que não há mais tempo, o tempo urge, o agir tem que estar a todo momento, o mudar atitudes, o construir novos paradigmas para que a gente possa ter um mundo mais feliz, uma coletividade mais justa, mais afetiva, mais equilibrada. E a gente sabe que o espírito evolui individualmente para o nosso progresso. No entanto, ele só pode se dar também, viver este progresso, se a gente tem um outro ao nosso lado, se nós temos um meio ao nosso lado. Então, o viver é conviver. E para o bem viver é imprescindível ter a compaixão e exercitá-la ao lado da bondade e da caridade. No capítulo 13, que a gente leu agora há pouco, o irmão protetor, no item 10, diz o seguinte: meus amigos, há muitos dentro de vós que ouvem dizer: como que eu vou fazer caridade se nem mesmo tenho o meu necessário? Aí ele responde: amigos, de 1000 maneiras vocês podem fazer a caridade. Podeis fazê-las por pensamentos, por palavras, por ações, orando por aqueles que estão mais necessitados, por aqueles que precisam, dando escuta a uma pessoa que precisa, porque muito mais falamos do que escutamos. E a escuta exige de nós mesmos um silêncio, uma quietude, para que a gente dê ao outro a oportunidade e a chance de relatar aquilo que está dentro de si mesmo. E a gente pode, então, também fazer tudo isso na questão desde quando as crianças nascem, então, na criança, no bebê, no adolescente, como adulto, a todo instante, aonde quer que a gente esteja. Então, não é só, como a gente também falou, da questão material, mas daquilo que a gente traz dentro de si. E aí sim, nós vamos praticar a caridade no seu mais alto grau. E vamos também praticar o que é a máxima que Jesus teve nos falar há 2000 anos, que é amar um ao outro e o próximo como você mesmo. Ou seja, não faça ao outro o que você não quer para você. Se a gente conseguisse exemplificar e praticar isso no nosso dia a dia, o mundo estaria também melhor. No entanto, a gente também deve saber que
as dores que temos, elas nos fazem alavancar e aceitar tudo isso para que a gente possa realmente evoluir. Então, as dores, quando as temos, também são bênçãos. Elas não vêm só pelo mal, as dores nos fazem sair dessa equação, nos fazem mover para o bem e para o melhor, nos fazem mover para a caridade. Nesse momento que tivemos e que ainda estamos vendo, que a humanidade toda teve desde os primórdios de Jesus, quando alguém tem algum problema, seja onde for, todo mundo se mobiliza para ajudar. As pessoas se mobilizam, então estamos praticando a bondade e a compaixão. E essa bondade, essa compaixão e essa caridade tem que ser um ato que não constranja o outro que recebe. Porque senão a gente não adianta ter dó, porque aí a gente vai constranger, a gente vai ficar como se fosse um ser superior. Não, isso, essa não é a verdadeira caridade que nós estudamos no Evangelho de Jesus. A gente não pode, então, fazer com que o caminho do outro não seja iluminado pelos nossos exemplos. Devemos sim iluminar e ser luzes no caminho de quem estiver trilhando este caminho conosco. Respeitar as diferenças, respeitar as escolhas de cada um. A compaixão é você ser empático, sentir o que o outro sente, mas não julgar, não querer colocar aquilo que você acha que a pessoa tem que fazer. Respeitar as escolhas. No Espiritismo a gente vê que respeitar as escolhas é respeitar o livre-arbítrio de cada um. No final de tudo, eu vou contar uma passagem com vocês que aconteceu e que eu acho que muito exemplifica isso: respeito às escolhas. E essa exposição, então, que tem o Evangelho, tem que ser o nosso roteiro de vida, tem que ser o nosso olhar no fim do túnel. Praticar a caridade e praticar a compaixão e a bondade é estar feliz. Quando a gente promove a felicidade no outro, é ter a certeza de estar nesse caminho deste progresso espiritual, porque ao deixarmos as vestes do nosso envoltório dessa reencarnação, a única coisa que a gente leva daqui é o bem que fizemos, é o amor que a gente tem, é a única coisa que nós podemos errar. E estando felizes, nós vamos fazer com que essa compaixão, a felicidade do outro, combate o quê? O egoísmo. Então a caridade é uma vivência no bem para combater o egoísmo. E esses problemas fazem parte dinâmica da nossa vida no nosso tempo real. Há um tempo atrás, uma criança falou para mim: não existe presente, porque a palavra que você começou a falar já ficou ali no passado, né? Então, a gente deve estar muito atento a tudo isso e a esses milésimos de segundo que a gente tem a oportunidade de tocar na vida de alguém. E a doutrina espírita favorece tudo que pode esse amor. Então, o que a gente precisa para isso? Acrescentar no nosso propósito de vida esses atos de solidariedade, de fraternidade e de compaixão. E quando a gente faz o caminho do outro feliz, o nosso se torna muito maior. Como que então a gente pode fazer essas máximas? Eu trouxe aqui 6 sugestões. Ter iniciativa das coisas, praticar a atenção consciente, ter empatia e, consequentemente, a compaixão, que é a empatia, a penação, evitar o sentimento de pena e expressar gratidão por tudo que está ao nosso redor e por tudo que nos acontece. E quem mais fez isso e que nos exemplifica sempre? As atitudes e os exemplos de Jesus de Nazaré, esse nosso amigo e irmão, que teve tantos passos, tantos exemplos de compaixão. A qualquer página que se abra de parábolas que temos no Evangelho, está praticada a compaixão. Ele, que é um espírito superior, exemplificou, colocando até hoje no meio da mensagem, os espinhos, colocando os espinhos na cabeça dele,
o que ele fez? Ele compreendeu nossos espíritos inferiores e não nos julgou. Ele apenas amou e nos deu os seus exemplos. E acompanhado pela multidão, esse nosso amigo celeste sensibilizou a todos por onde passou. Eu acho que uma das parábolas que eu mais gosto e que eu trouxe hoje aqui, dentre tantas outras importantes, mas não temos esse tempo, é a parábola do samaritano, que a pessoa do samaritano foi passar, os judeus e samaritanos naquela época não tinham muita junção, mas o samaritano foi e ajudou, teve compaixão daquela pessoa que estava no chão, ele foi, ajudou, curou as suas feridas, sem julgar, sem nada fazer. Na realidade, muito bem feito foi realmente mostrar que apenas o amor pode construir, apenas o amor pode provocar no outro a mudança que a gente tanto quer na nossa vida. Então, fica aqui também um convite a todos nós para essa semana, se pudermos um pouquinho por dia, ler e estudar essas parábolas, essa parábola do samaritano, e ler também as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças muito é falado sobre a bondade e a compaixão. E lá nessas bem-aventuranças nós vamos aprender que a misericórdia significa compaixão pela dor, pelo sofrimento alheio. Por isso, tendo compaixão ao próximo, sentindo a extensão da dor do outro e fazendo algo de útil ao seu benefício para diminuir o seu sofrimento, nós vamos também alcançar a nossa misericórdia do Pai, que se exterioriza oferecendo meios para que nada falte a nós mesmos. Então, ter compaixão significa também perdoar o esquecimento das ofensas. E Jesus, quando se disse a Pedro, quando ele foi falar com Pedro, que devemos perdoar o nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele ensina nesse momento, nessa passagem com Pedro, seu discípulo predileto, que a misericórdia e a compaixão não têm limites. E quando a gente compreende, então, que essas dores que passamos e tudo que nós passamos realmente é para o nosso bem, a gente toma o conhecimento dessas leis e vai refletir e meditar, procurando interiorizar esses comportamentos todos que temos. Então, fica evidente também que todos os erros que nós temos durante a nossa vida e durante os momentos, na realidade, eles são filhos da ignorância que nós temos por espíritos pequenos ainda que somos. E o espírito vai aprendendo e melhorando essas atitudes, assim como nós vamos andando no dia a dia por aquilo que devemos exemplificar dentro do amor. Então, todas as situações difíceis que nós temos como cristãos que somos, nós devemos manter a firmeza interior, porque assim nós vamos agir com o entendimento e com a compaixão e a bondade. Eu vou deixar aqui uma frase que eu li nesses capítulos todos que eu vou trazer hoje, e é a seguinte: deixa que a luz da compaixão te clareie a porta, para que a sombra não te envolva. Então, acho que ainda tem muito rapidamente uma passagem de um exemplo que eu dei quando eu fui falar sobre a compaixão. Eu trabalho bastante longe daqui, toda vez na rota a gente encontra muitas pessoas como o judeu que estava no chão, precisando de alguma coisa. E neste meu caminho sempre uma família está há meses e meses, um dia para uma coisa, um dia para outra, eu resolvi começar a dar palavras para essas pessoas. Eu escrevi um dia, falei, se eles sabiam ler, falou que sempre escrevi um dia. O que eu posso fazer para melhorar a situação de vocês aqui? O que eu posso fazer? Tem vários lugares para eles procurar. No dia seguinte, essa pessoa bateu no ouvido, falou para uma baixar e falou: olha, você me perguntou o que a gente poderia, o que você poderia fazer. E eles responderam o seguinte: o seu sorriso e o seu tchau para os meus filhos todo dia já é o mundo que pode fazer. O resto são escolhas e a oração continua. Então, neste dia,
Vamos fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição mais confortável e vamos buscando Jesus através dos nossos pensamentos. Naquela imagem de irmão mais velho, carinhoso, nos estendendo a mão, nos dando um abraço. Que possamos também receber esse abraço de todos os mentores aqui da casa, professor Eurípides, Dr. Bezerra e toda a equipe médica e científica do Hospital Alvorada. Possamos agradecer aos soldados romanos, através de Marcos Vinícius, que desde a entrada no portão cuidam de toda a nossa segurança do ambiente. Agradecemos também aos franciscanos, aos jesuítas, por toda a acolhida, desde o momento que aqui entramos. Agradecemos também por toda a limpeza, toda a asepsia feita nesse nosso local, pelas nossas queridas irmãs de caridades vindas da Capela do Amor. E que possamos receber com os corações abertos flores e pétalas fluídicas entregues pelas irmãs Clarissas. Então, vamos pedir para que os nossos médiuns possam se colocar já na posição de trabalho, recebendo do mais alto tudo que for necessário para que através de seus corações e de suas mãos nos possa ser entregue. Então, que possamos dar início à terapêutica dos passes. Vamos percebendo uma luz radiante em forma de feixes que chega ao topo da nossa cabeça, na região do coronário. E essa luz nos expande essa condição de conexão com o mais alto, que possamos transcender o nosso corpo e chegar nesse ambiente mais sutil, de bondade, de amor, que se estabelece agora com mais intensidade conosco. Essa luz, ela chega até a região da nossa testa, ao frontal, e nos auxilia nos nossos pensamentos. E que nós, através do nosso esforço e boa vontade, possamos pensar de forma mais positiva. Olhar o agora, que é tão rápido, com o agradecimento do passado, mesmo quando ele foi duro conosco, e com fé no futuro, sabendo que nem só de pétalas de rosas está pavimentado o nosso caminho, mas sim através da nossa boa vontade que possamos colocar mais esperança, mais paciência e mais senso de justiça em nossas vidas. Essa energia agora vai descendo e se torna numa cor mais laranja, chegando à região da garganta, ao laríngeo, e faz toda a asepsia em nossa boca, garganta e sistema respiratório. Que possamos, então, no uso da maravilha que é o nosso corpo, articular palavras de bondade e de compaixão. Que possamos expressar os nossos sentimentos para quem está próximo, para o nosso interlocutor, trazendo um pouco mais de esperança, exercendo o amor de forma caridosa. Que possamos ouvir um pouco mais do que falar. Que possamos frear toda a maledicência. E que possamos ressignificar o sentido das conversas, no intuito de construirmos
um pouquinho mais do reino de Deus no nosso entorno. Essa energia chega à região do cardíaco e o nosso peito se expande, dando espaço para que o nosso coração vibre e pulse de forma também positiva junto com o pensar. E que possamos também exercer a caridade com aquele pedido que fazemos diariamente na oração do Pai Nosso, da melhor forma de recebermos o perdão, através do perdão que entregamos, não no sentido de barganha, mas no sentido de retomada de caminhada, de ajuste, de reequilíbrio e principalmente de paz. Essa energia vai descendo, chegando à região do nosso baço, onde é o esplênico, a área que cuida de toda a nossa defesa orgânica. E assim como a gente pede o equilíbrio orgânico e a saúde, pedimos a esses trabalhadores amorosos que estão cuidando de nós, para que também nos auxiliem na nossa vigilância, que possamos nos proteger através da oração, dessa conversa sincera com o Criador e com todos os que nos auxiliam e protegem. É através da vigilância que agimos melhor, que pensamos melhor e que vivemos melhor. Que possamos nos proteger principalmente do nosso maior inimigo, que é tudo aquilo que ainda precisamos transformar, reequilibrar, que são as nossas más tendências. E quando protegidos de nós mesmos, possamos então nos tornarmos esse eu melhor, abrir espaço para essa centelha divina que habita nos nossos corações desde o momento da nossa criação. Essa energia desce, chega à região mais baixa do ventre, no genésico, que é a região que nos traz a vida, a região que nos dá força para desenvolvermos a criatividade. E nós que somos dínamos e fontes de amor, que possamos assim então exercitar esse amor conosco, com o próximo, para chegarmos a Deus. Essa energia vai descendo pela parte frontal das pernas, passa pela planta dos nossos pés e sobe pela parte inferior, chegando à base de nossa coluna, e sobe de vértebra a vértebra até o topo da nossa cabeça, nos colocando com uma postura ereta diante da vida, que possamos olhar em frente em nossos caminhos e junto com o Cristo enxergarmos um mundo melhor, que podemos nós construirmos pelo pensamento, pelo trabalho e pela boa vontade. Que possamos, juntos com esses caravaneiros amorosos, trabalhadores do Cristo, agora chegarmos em nossos lares e pedindo não só a asepsia e o reequilíbrio do local, mas também o reequilíbrio da casa mental de cada um que conosco ali coabita, para que tenhamos um ambiente mais fraternal, de mais paciência, de mais equilíbrio, de mais humanismo, de mais amor. Possamos também chegar junto aos nossos ambientes laborais e que então consigamos olhar para aquele que do nosso lado trabalha, para os que nos dirigem, para aqueles que porventura possamos liderar, a todos os que entregam os trabalhos de suas mãos nas nossas, e que possamos entregar o produto do nosso esforço de maneira ética, de maneira amorosa, em relações pautadas nos ensinamentos do Cristo.
e para quem estiver sem emprego, sem o trabalho, que possa ter a fé de que os testes, as provas e as reparações de erros passados acontecem a cada instante em nossa vida. Que seja um momento de reflexão, de preparo para novas etapas, de abertura para novas oportunidades. Com o apoio de toda a nossa equipe espiritual que tanto por nós faz. Possamos então retornarmos ao nosso salão e chegarmos ali em frente às nossas urnas, a todos os nomes ali colocados, ou então aquelas pessoas que a gente possa lembrar e vibrar. Lembremos de todos os desencarnados, em especial os que partiram há pouco, que possam ser bem recebidos, que consigam se reequilibrar logo e que possam enxergar a vida que não cessa, mas que melhora a cada esforço e a cada passo. E aqueles que já estão há mais tempo, que deixaram a saudade, que possam saber o quanto amamos, o quanto estimamos e o quanto desejamos que a vida siga firme, valorosa para todos eles e para todos nós. E juntos então, que possamos agradecer a essa casa maravilhosa, essa doutrina, essa ciência e filosofia que é o Espiritismo, o ensinamento da vivência cristã. Que possamos agradecer a todos por mais essa noite. Que assim seja e que possamos fazer a vibração das águas com a nossa colega Silvia. E assim, nos mantendo nessa energia suave, salutar com que nos envolve, os nossos companheiros pretos velhos, índios, caboclos, vão trabalhando com as plantas, as ervas medicinais, as raízes, as lascas dos troncos de árvores, a água límpida do riacho que eles recolhem, e junto com todas essas ervas eles vão manipulando, vão trabalhando, entregando ao laboratório, aos médicos, aos químicos, aos físicos, e num trabalho integrado eles vão macerando todo esse material, preparando e retirando desses produtos da natureza o elixir necessário a cada um de nós. Então, mentalizando as águas que trouxemos, ou os filtros das nossas casas, mentalizando um amigo que necessita dessa medicação, que se encontra num leito, que se encontra acamado, nós vamos percebendo que todas essas águas vão recebendo esse elixir segundo a necessidade de cada um de nós. Nessas águas então são colocadas um anti-inflamatório, um antialérgico, um analgésico, a medicação necessária. E cada um de nós que formos fazer uso desta medicação, nos liguemos a este momento eterno, que somos envolvidos por toda a luz da espiritualidade maior. Nos lembrar de avisar os nossos amigos pelos quais vibramos, que também devem fazer o mesmo, uma oração, e ingerir esse líquido, que, potencializado pelo amor, pelo valor da prece, nos trará o resultado que necessitamos,
que seja mais adequado, mais acertado para cada um de nós. E que este Cristo que nos envolve e nos auxilia a cada dia esteja conosco, nos auxiliando a perseverar e a seguirmos em frente sempre. Que assim seja. Nosso salão, ao fundo, Pena Branca, se colocou ao fundo do nosso salão e durante todo o nosso trabalho eles coordenou uma equipe de índios e traziam como se fossem grandes jarros de barro, e ali eles começavam a retirar desses jarros de barro algumas substâncias que elas iam se tornando como se fosse uma grande neblina. E conforme essa neblina, por assim dizer, vai se espalhando no salão, ela vai envolvendo a cada um de nós, envolvia a cada um de nós, e fazia toda uma renovação energética em movimentos circulares, envolvendo todo o nosso ser, em especial o nosso centro de força coronário no topo da nossa cabeça, responsável pela nossa ligação com o plano espiritual. Depois de feita toda essa limpeza energética em cada um de nós, foram as equipes dos hindus, eles foram passando de banco a banco, entre os bancos, e foram com as mãos espalmadas, abrindo os nossos centros de força frontal, na altura da nossa testa, como nos tornando mais receptivos às lições que foram ministradas durante a palestra, e ao mesmo tempo que essas lições iam sendo ministradas, conforme a Cris ia falando, a equipe dos franciscanos, depois desse trabalho feito pelos hindus, a equipe dos franciscanos se aproximava de cada um de nós e trabalhava o nosso centro de força cardíaco na altura do nosso coração. E assim, com esses dois centros de força, com esses três, coronário, frontal e cardíaco, ampliados, eles conversavam com cada um de nós com relação à necessidade da oração, que é um instrumento tão simples, mas que é tão importante para o nosso equilíbrio espiritual, psíquico, emocional. E eles reforçavam, os franciscanos, sempre essa necessidade que todos nós temos de, através da oração, do hábito da oração sincera, nós de fato conseguirmos ir em direção aos nossos mentores, ir em direção a Jesus, e assim nos proporcionarmos uma maior abertura a essas energias espirituais, às inspirações, pois nós somos, todos nós assim, circundados por esses mentores, e que nós, através da oração, é esse instrumento que a gente tem de ir em direção a essa espiritualidade, se tornar um elemento ativo nesse intercâmbio que beneficia a todos nós. Que assim seja. Homens do mundo, renovar sentimentos e pensamentos, controlar emoções, é a ação que deveis executar a cada vez que o sol nascer. A cada nascer do sol é nova história a ser escrita no livro da vida.
abandonar ranços, mágoas, seguir em frente. Eis o dever do homem de bem. A luta do dia a dia deve ser vivida com coragem, com persistência, com foco, mas deve levar consigo também a alegria, o sorriso e o prazer de viver. Valorizar a vida, valorizar a todos aqueles que estão à vossa volta, que necessitam do teu abraço e do bem-querer. É a ordem de cada dia. O sono é a oportunidade divina de descanso do corpo. A serenidade é a oportunidade divina de elevar a alma. Acreditem em vosso potencial. Fortaleçam-se no livro Luz. Erguei vossas mãos ao alto. Olhai as aves no céu. Libertem-se de mazelas e de responsabilidades que não vos pertencem. E foque no pensamento criativo e criador, no pensamento produtivo que eleva a vós e ao vosso próximo, no pensamento gerador de energia salutar que cura a vós e ao vosso próximo, no pensamento que alcança a lei divina e que a exerce em sua plenitude. Homens do mundo, sois hoje e agora o que produziram em vosso pensar. Sereis amanhã produto do vosso pensar. Seguir em frente, confiante no exercício da lei da justiça divina, eis a decisão do homem sábio. O caminho da vida vos aguarda. Aguarda vosso caminhar, vossos passos e vossas decisões. E o Pai convosco está. E assim, ao término de mais um trabalho bendito, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a toda a equipe espiritual do trabalho de Evangelho que esteve conosco mais uma vez, por todo o cuidado recebido, por todo o tratamento, toda a energia derramada sobre nós, pelos ensinamentos da noite. Que possamos manter essa energia que recebemos durante toda a semana, que possamos colocar em prática os ensinamentos da noite e assim estarmos todos juntos na próxima semana. Que assim seja. Bom, como nós não temos mais tempo, sempre lembrando, para ajudar nas cestas, a Caspage, né, são 300 pessoas, o Pix, que é o CNPJ do Paz e Amor, e para 120 pessoas da Caspage, muitos trabalhadores aqui já da Caspage, o Pix é o CNPJ da Caspage, tá? Boa noite a todos, vão com toda essa luz que nós recebemos hoje.